forças. Mente também, carioca. Está incluído no pacote. Diz assim, verso 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, o que acontece? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã aquietar a nossa alma, nossa mente, nosso coração. E como Maria, nos assentar, parar com toda a movimentação, para ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que traz fé, que traz esperança, que traz alegria, que traz o amor que vem do Senhor. Eu creio de todo o meu coração, Senhor, que esse é o ano do Senhor para as nossas vidas. E nós queremos firmar aqui que o Senhor é a nossa esperança. Como disse o profeta Isaías aqui, nós também esperaremos no Senhor. Que esta manhã o Espírito de Deus traga renovação. Faça nova todas as coisas na mente, no coração, no corpo, no espírito do teu povo. Para sairmos daqui, não somente para andar, não somente para correr, mas para voar, como asas, como águias. Porque nós não nos cansaremos no decorrer do ano de 2026. Porque a nossa esperança é o Senhor. Amém. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. O profeta Isaías foi o profeta messiânico, ou seja, foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus. E aqui no capítulo 40, o finalzinho dele, ele traz uma realidade de vida para aqueles que confiam e esperam em Deus. Ao ponto de ele trazer essa realidade que os jovens também se cansam. Às vezes tu pega uma criança quando está na praia, ontem eu voltei mais quebrado que arroz de terceira. E se deixasse a criançada lá, eles iam ficar até anoitecer e não cansam. Só que nós vivemos hoje uma geração, gente, de jovens. Se eu tiver errado, você tem todo o direito de ter a tua opinião e teu ponto de vista. Mais frágil que nós já tivemos nos últimos tempos. Não só fisicamente, mas também mentalmente, emocionalmente. As pessoas estão cada vez mais frágeis e fracas. Então, mais do que nunca, essa palavra de Isaías vem ao nosso encontro para nos levantar e nos erguer e nós buscarmos de fato e de verdade esse renovo nas nossas forças, não naquilo que o mundo tem como nutriente, tem como vitaminas e sugestões para levantar
e melhorar a nossa saúde física somente. Até porque nós cremos que Deus é um Deus trino, é Pai, Filho e Espírito. E assim Ele nos formou, nós somos um espírito que tem uma alma, onde nós temos os nossos pensamentos, nossos sentimentos e emoções e as nossas vontades. Essa é a nossa alma. E que está numa casa. E essa casa se chama corpo. E que não vai ficar dos 18 e 20 anos. Ao ponto do salmista dizer, olha, a vida vai até 70, 80, 90, depois disso é enfado, é canseira. Por quê? Porque na verdade, esse corpo é apenas uma casa. E nós que moramos à beira de praia, nós sabemos muito bem que a nossa casa, moradia, precisa de manutenção, sim ou não? Até hoje eu não entendo como é que a geladeira se detona com o salitre, com a maresia. Mas a maresia passa a porta, passa a janela, vai lá bater no fogão, vai bater na geladeira. Isso é para quem mora na beira da praia, pastor, bem feito. Mas ainda assim eu prefiro morar na beira da praia e de algum tempo em tempo a gente acaba trazendo a manutenção. E assim também é o nosso corpo físico. Mas o que me chama a atenção é que nós vivemos uma geração cansada, uma geração fragilizada. Nunca nós vimos uma geração mentalmente tão fraca como essa, ao ponto que os consultórios psiquiátricos e psicológicos não dão conta dos pacientes, pela demanda da alma adoecida, da alma fragilizada. E o profeta está dando para nós aqui essa realidade. E teve um episódio em uma das grandes festas dos judeus na época de Jesus, e que ele entrou num pavilhão, e eu quero ler com você lá no Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos do versículo 1 ao 9, a história do paralítico do tanque de Betesda, que diz assim: passados estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda do hebraico se chama casa de misericórdia, ou porque aqui o bet é casa e o recede aqui também pode ser significado graça, amor, bondade. Então essa era a casa onde ficavam os doentes daquela época. O qual tinha quantos pavilhões? 5. E nós já aprendemos que na Bíblia o número 5 aponta para a graça de Deus, para a bondade de Deus. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, por quanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia quantos anos? 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque enquanto a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar,
E aquele dia era sábado. O texto deixa claro que havia muita gente doente, sim ou não? Mas Jesus foi até lá especificamente para curar esse paralítico. Não me pergunte por quê. Porque Deus, Ele ama a todos. Ao mesmo tempo que Ele tem algo para o coletivo do seu povo, Ele também tem algumas coisas específicas individualmente para cada um de nós. E Ele encosta exatamente, propositalmente, com a intenção de restaurar a vida desse rapaz, porque Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. E esses 38 anos praticamente aponta para aquela geração que cansou de andar no deserto e não entrou na terra prometida. E quantos de nós estamos na condição espiritual de paralisia, de domínio sobre uma maca, porque por mais que ele até tentava se arrastar ou coisa semelhante para chegar nesse tanque que era uma lenda que o anjo vinha e movimentava a água e o primeiro que entrava lá era curado. Ele jamais chegava primeiro. Ele jamais conseguia entrar no tanque antes das outras pessoas. E Jesus faz uma pergunta meio que óbvia para ele, né? Foi, por mais que tu está aqui há tanto tempo, tu quer ser curado? E ao invés de ele responder, eu quero. O que ele disse? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho possibilidade, eu não tenho condições. Por mais que dentro do coração dele havia ainda uma chama da esperança, ele estava cansado de tanto tempo se frustrar. Por quê? Porque a esperança dele não estava colocada na pessoa certa. E quantos de nós muitas vezes criamos expectativas e colocamos a nossa esperança em pessoas ou situações e não em Deus? E quando nós nos frustramos, nós desanimamos, nós cansamos, nós queremos desistir, porque nós estamos cansados. E é exatamente o contrário disso que o profeta Isaías diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hoje tu pede para um filho de 12 anos ir na padaria comprar pão para tomar café às 5 da tarde, ele vai dizer: eu estou cansado, mãe. Mas está cansado do quê? De ficar no celular, de ficar no videogame. As pessoas estão cansadas mentalmente, não querem mais ler. Nós estamos criando uma geração só de visualização, de views. Eles não têm condições hoje de ler um livro. Ai, cansa, dói a cabeça e não sei o que lá. Cansaço mental, cansaço emocional, cansaço, fadiga física. O profeta falou sobre isso. Os jovens cansam. Os moços de exaustos caem. Há uma geração prostrada. Há uma geração que não sonha mais. Há uma geração que não almeja mais coisas grandes para a vida deles. Tá ruim, mas tá bom. Ah, Deus quis assim, pastor, então, amém. E a desculpa do paralítico foi: vai sempre alguém na minha frente. Ou seja, a fala da religiosidade, a fala da meritocracia, a fala que, não, mas aquele ora mais que eu, aquele vai mais na igreja do que eu, aquele jejua mais que eu, ele é mais abençoado que eu. Para Deus isso não existe. Existe para religiosidade, existe para o legalismo, existe
para a meritocracia, que é onde as pessoas aprenderam a querer se relacionar com Deus, mas Deus não se relaciona mais conosco hoje baseado naquilo que a gente merece ou não. Hoje Deus se relaciona conosco através de uma nova aliança. E essa nova aliança foi por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. Então, não diz respeito ao que eu mereço ou não mereço. Diz respeito ao amor e à bondade de Deus sobre a minha vida. O paralítico estava numa casa da graça. E a graça foi até ele para dizer: tu não precisa mais da água, tu não precisa de alguém para te jogar lá dentro do tanque. Eu sou a água. Tu quer ser curado? Então para com o discurso de coitadinho. E a ordem de Jesus para ele foi qual? Tem um reggae, como é que é o reggae? Levanta e anda, a tua fé te curou. E sabe o que eu aprendo com a conversa de Jesus com esse paralítico? É que a lei, ela não é ruim. A lei por si só ela é boa, ela vai preservar a nossa vida. Só que ela não pode nos justificar. A lei não pode nos curar. A lei, o legalismo, a religiosidade não pode nos salvar. E nem santificar. Tem gente até hoje que está lutando contra a carne, a vontade dele, então ele está buscando essa santificação na força dele. E vai passar a vida inteira frustrado. Porque ele está colocando a expectativa nele próprio. Mas quando nós colocamos em Cristo, o que o rapaz viveu? Versículo 9, bota para nós, né? Esse sitezinho, esse detalhezinho da Bíblia eu amo. Você precisa pegar os detalhes. Imediatamente, o que aconteceu? O homem se viu curado. E tomando leite, porque ele já tinha se colocado de pé, pôs-se a andar. Olha a paulada, e aquele dia era sábado. Na lei de Moisés, na lei dos judeus, sábado não podia se trabalhar. Então ele não podia carregar a maca dele. E os fariseus e religiosos da época ficaram indignados. Falou: quem que te curou? Quem te mandou trabalhar e ele está com o teu leito aí? Imagina, 38 anos a maca carregou o cara. 38 anos deitado naquela maca. A maca dominava ele. A maca tirava a vida da vida daquele homem. E quando Jesus entrou na história, disse para ele: levanta, toma a tua maca. Isso aqui que te dominava, agora tu tem domínio sobre ela. Porque eu sou a tua esperança. E aquilo que há 38 anos tu não fazia, que era caminhar, agora eu estou te dizendo: caminha, vai para casa. Tu vai ter domínio sobre ela. É o que está lá em Coríntios. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. E sabe o que é mais impressionante? É que os religiosos que falavam em nome de Deus agora estavam querendo matar Jesus no sábado. Ué, mas não podia fazer nada no sábado, mas para matar Jesus podia. Porque ele curou um paralítico. Toma cuidado para a religião não matar os teus milagres. Deus tem milagres para a sua vida nesse ano. Deus vai te colocar de pé para você ter domínio sobre aquilo que te dominava. Para você caminhar nas obras que o Senhor já preparou para você nesse ano. Mas não dê ouvidos para a religião. A religião vai querer matar o teu milagre. Tome cuidado. Diga para a pessoa que está pertinho: toma cuidado, fica esperto. Segunda Coríntios, capítulo 3, vamos ler do 15 ao 18. Olha o que Paulo diz com tanta propriedade.
Mas até hoje, 2026, vamos contextualizar para nós. Quando é lido Moisés, ou seja, Antigo Testamento, por isso que eu sempre incentivo você primeiro ler o Novo. Você precisa conhecer quem é Jesus, o que ele fez por você, para depois você enxergar Jesus no Antigo, porque senão vai dar problema. Se tu querer só ler Moisés seco, puro, tu vai viver religião. Se tu não encontrar Jesus escondido e oculto no Antigo, vai dar problema. O véu está posto sobre o quê? O coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor Jesus, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há religião. Não? Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então perceba que quando Jesus cura o paralítico e manda ele levantar e andar, não era mais para andar na força dele, não era mais para andar no conceito dele, no achismo dele, agora era para andar no Espírito. E quando nós andamos e vivemos no Espírito, porque nós somos Espírito, gente. As pessoas querem definir espiritualidade hoje em dia com nomes mais contextualizados. Vibrações, física quântica, que mais? Espiritualidade, conexões. É tudo falácia para tentar explicar aquilo que eles não entendem. Da vida espiritual, vida invisível que a gente não vê, mas como é que a gente vai compreender, pastor? Através da Bíblia. Deus é Espírito, e nós só vamos andar no Espírito quando nós compreendermos e tiver o véu retirado. Porque aquele homem, ainda que estivesse deitado, ouviu Jesus dizendo, levanta e anda, e nós lemos que ele se viu, primeiro ele se enxergou, pelos olhos da fé. Como você se enxerga para esse ano? Coitadinho, azarado, desgraçado? Ou abençoado, amado, vencedor? Não num positivismo, mas numa esperança bíblica. Por quem Cristo é na sua vida. Porque quando nós somos transformados, e eu estou nessa caminhada no Espírito, de glória em glória. E cada passo que eu ando no Espírito, eu vou deixando um pouquinho da minha carne, eu vou deixando um pouquinho do meu achismo para trás, e eu avanço no Espírito. Eu avanço no conhecimento de quem é Cristo na minha vida. E eu vou sendo o quê? Transformado. Então eu não vou ter mais a mentezinha que eu sou o cocô do cavalo do bandido. Agora eu tenho a mente de Cristo. Eu não tenho mais um coração traumatizado e machucado. Agora eu tenho um coração segundo o coração de Deus. As minhas emoções não estão mais limitadas. Agora elas se dilataram no amor e na verdade do Senhor. E isso tudo, consequentemente, vai me trazer saúde física. E quando eu tiver os meus 90 anos, para mim não vai ser canseiro, eu ainda vou estar como um espírito jovem. Sóbrio. Ensinando os bisnetos e netos o caminho qual eles devem andar. Não é praguejando e desejando a morte. Que a pior coisa que tento pegar um senhor de idade, uma senhora de idade que só reclama, azeda. Quero morrer! É triste. Agora quando tu pega uma pessoa cheia de Deus, sóbria, doce,
cheio de alegria, de testemunho. Senta aqui, vou te contar e tal. E tu não quer mais sair de perto dessa pessoa, porque ela está cheia do Espírito. Por isso que o profeta Joel profetizou: os jovens profetizarão, mas os velhos terão sonhos. Tu já viu o velho sonhar? Quem sonha é jovem. Como é que o velho vai sonhar? Pelo Espírito. Até porque ele sabe que a vida dele não acaba quando ele fechar o olhinho aqui. É começar uma nova fase da vida dele. Amém? Ainda tem arrebatamento, tem corpo glorificado, tem os 1000 anos, tem a volta, tem Armagedon, tem o novo céu e nova terra que vai descer para substituir essa aqui que o ser humano está acabando. Meu Deus do céu. Ou você acha que vai para o céu e vai ficar igual numa nuvenzinha? Nós vamos ter vida, gente. Só que sem doença, sem dor, sem ódio. Como é que eu não vou querer essa vida com Cristo, gente? Não tem como negociar. Amém? Amém. Nós somos espírito que possui uma alma que está em um corpo. Então, qual é o meu caminhar? Tem que ser no Espírito, tem que buscar as coisas que são do Espírito. É isso que a gente está fazendo aqui. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Olha o que Paulo diz. Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Se é o contrário, é porque eu tenho que me animar. E ânimo é alegria na alma, é vida na alma. Aquilo pelo que a tua pupila dilata. Tu é apaixonado, tu vive por isso. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, está falando corpo físico, vai envelhecer, vai corromper. Contudo, o nosso homem interior, está falando o espírito. Quem nós somos? O que acontece com o espírito? Se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, os problemas que nós temos nessa vida, são o quê? Leve e momentâneo. E tu achou que era o teu fim. Tu ia morrer. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós das coisas que se veem. Por quê? Mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, mas as que a gente não vê são eternas. Então uma coisa é as coisas da terra, outras coisas é as coisas do Espírito. E aonde tu está focando, aonde tu está gastando a tua energia, para onde tu está caminhando? Porque as coisas aqui vão acabar, gente. Vão envelhecer, vão estragar. Agora as coisas que são invisíveis, as coisas que são espirituais, as coisas que são do reino de Deus, vão permanecer para sempre. E aonde está o teu tesouro? Jesus falou, onde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Hoje o teu coração está inclinado para quê? Para as coisas de Deus ou para mamon? Para aquilo que o dinheiro pode te proporcionar. Tu vive para ganhar o dinheiro, para comprar as coisas para você ter prazer, é isso? Cuidado! Isso vai paralisar a tua caminhada com Deus.
Eu sou um rapaz latino-americano que eu não sou reparador, mas eu sou observador. E nesses 3 anos que a gente está com a Ohana aqui no Rio Tavares, já subiu bastante gente por essas escadas. Gente falida, gente com casamento para se divorciar, gente doente. O tanque de Betesda. E quando ele chega aqui e recebem Jesus, recebem a palavra, são curados, pegam a maca, começam a andar. Só que quando o negócio fica bom, eles entram numa zona de conforto. Eu não preciso mais. Vou viver minha vida. E Jesus lembrou, depois você lê em casa, que a gente não tem tempo, a história do paralítico, que aí os fariseus perguntam, tá, mas quem te curou? Foi, não sei. Eu sei que ele mandou eu levantar, eu estava lá no meio da multidão, eu peguei minha maca e saí andando. Aí depois ele cruza com Jesus de novo, Jesus falou, ó, seguinte, não vai voltar àquela vida, para que não te suceda coisa pior. Não peca mais, não volta para aquela vida. Vai viver, andar no Espírito. E Floripa tem um ar de zona de conforto espiritual, financeiro, emocional, e que se você entra nessa prisão, tu não percebe. Eu sou daqui, eu sou manezinho, mas já morei 4 anos em Curitiba, já morei para Palhoça, já morei para Balneário, sempre servindo o reino de Deus, cuidando de pessoas e de igrejas. E quando a gente está fora, a gente começa a perceber a galera que fica dentro da ilha. Eles não percebem, mas se acomodam. E Deus não quer que você cometa esse erro de entrar numa zona de conforto. Porque quando nós andamos no Espírito, a gente é transformado de glória em glória. Agora, se eu parar e estagnar, o que acontece? Tu vai regredir, tu vai ficar igual o Michael Jackson gospel. Tu vai andar para trás, é igual a escada rolante. Para numa escada rolante para ver onde é que tu vai parar. Não subindo, descendo. Tu desce. Espiritualmente acontece. Ah, eu vou ficar parado. Não, a paralisia te regride. Tu não ora mais, tu não lê mais Bíblia, tu não tem empatia com alguém que está precisando de um socorro, de um prato de comida, de um abraço. Tu se torna indiferente, tu se torna frio. Tu tem nome que está vivo, como fala Apocalipse, mas está morto espiritualmente. O Brasil está numa rota de ser o maior país evangélico do mundo. As pessoas estão se convertendo a Cristo, mas e aí, depois de se converter? Ontem a gente teve um evento aqui maravilhoso na Praia do Campeche, mais de 5.000 pessoas vendo o sol nascer, louvando a Cristo. Isso é bênção, isso é mover de Deus sobre o sul da ilha. Mas e aí? Vamos despertar, vamos avivar, ou vai ser só um evento isolado? Ou a minha alma despertou, a minha vida despertou para o Evangelho? Ou será que eu amanheci com Jesus e à noite eu estava no pagode? Se a minha vida está sendo transformada de glória em glória, é para que, como disse Paulo, eu me torne cada vez mais parecido com quem? Comigo mesmo ou com Jesus? Com Jesus. Por quê? Porque Cristo é em nós a esperança da glória. Quando Jesus estava no momento mais desafiador da vida dele, no jardim de Getsemane, a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue de tão aflito que ele estava. E aí ele chamou os mais chegados, que era Pedro, Tiago e João, para orar com ele. Eles não conseguiram, eles dormiram. Aí Jesus falou para eles aqui, ó, Mateus 26, 41. Está acabando a bateria. Não, é lá? Não foi aí? Mateus 26, 41. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Só dá vento sul hoje, ó. Vigiai e orai. Não tem uma canção assim? Se não tem, vai ter. Tem? Não tem? Eu estou viajando? Então começa a escrever, já compor. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação.
Ó, o espírito de vocês, na verdade, está pronto. Mas a carne de vocês, a natureza humana é fraca. Então, se eu optar em viver na minha carne, na minha emoção, eu vou enfraquecer. Era momento de oração e os discípulos estavam dormindo. Zona de conforto. Gálatas 5:25. Paulo aqui no capítulo 5 está falando sobre o embate que há entre a carne e o espírito. O espírito e a carne, eles lutam entre si. Não dá para viver com os dois. Outro vai agradar um e vai arrebentar o outro. Aí ele vai terminar dizendo assim. Ele fala da obra da carne, né? Depois ele fala do fruto do espírito e ele vai concluir assim, verso 25. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. E aí eu vou cansar no espírito? Sim ou não? Não tem como. Porque nós somos renovados no espírito. O espírito está pronto. Paulo vai falar sobre o espinho na carne dele, né? Tem algumas teorias, algumas teses sobre essa carne no espinho na carne de Paulo. E uma delas é que ele tinha a visão limitada. Por isso que até as cartas dele eram escritas em letras garrafais, letras grandes, né? Porque a visão dele era... E aí, uma das... é que o espinho na carne é que Paulo pedia para Deus curar a visão dele. E Deus falou, não. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Hoje não precisa da tua visão 20x20. O que tu está enxergando é suficiente. Ao ponto de tu chegar aí lá no céu e ver a eternidade. E quando ele desceu, ele disse, eu não consigo descrever o que eu vi. Não tem palavra. Em inglês, português, russo, italiano, são palavras inefáveis. Ou seja, eu não tenho como explicar o que eu vi no céu. Mas eu vi. Por mais que aqui humanamente, fisicamente, eu tenho que meter um óculos para enxergar melhor, o meu poder, disse Jesus para a vida de Paulo, te aperfeiçoou. Por quê? Porque a esperança no Senhor renova as nossas forças. Esse ano, você vai ler mais e meditar mais na Bíblia do que qualquer crente. Não porque você é bom, não. Porque você vai andar no Espírito. Vai ser o ano que tu mais vai ganhar almas para Jesus. Se elas vão vir para Ohana ou não, não tem problema. Se vir para Ohana, melhor. Mas se for para outro ministério, glória a Deus, vai dar fruto lá, vai crescer, vai frutificar lá e glória a Deus. Mas tu ganhou aquela vida para Jesus. Tu orou com ela. O céu fez festa porque você não ficou com a tua boca fechada, porque tu não estava dormindo, tu estava acordado e no Espírito e trouxe a salvação e o reino para a vida daquela pessoa. Seja a tua vizinha, seja teu familiar, seja o cara que tu esbarrou na praia, foi lá no evangelismo com a galera na praia, foi com o evangelismo no hospital, ou foi aqui na padaria tomando um café e os caras escutaram o louvor. Tem igreja aqui em cima, não sabia. E tu já encostou, não, é o pão da vida, esse pão que tu está comendo aí, daqui a pouco tu vai fazer cocô, mas se tu comer o pão da vida, tu vai ter a vida eterna. Credo, pastor. Mas não, o cara entrou, saiu, ficou olhando para cima e tu comendo mosca. Onde? Tá dormindo. Tá acomodado. Tá cansado, tá desanimado. Pega Davi, que viveu o Antigo Testamento, cada homem dele, a Bíblia diz que um valente de Davi valia mais do que 100 homens. Os caras eram sangue nos olhos.
Foi lá, vem os valentes de Davi, rapaz, sujou. Já era. Nós vamos morrer. Não tinha, meu irmão. Os caras eram faca na caveira. Aí nós hoje que temos o Espírito Santo, temos Jesus. Lá onde 2 horas de oração sexta-feira, não, estou quebrado, pastor, trabalhei a semana toda. Vai ter, pois é. É muita coisa, muita atividade, pastor, muito evento, muita coisa. Não. O que você quer para esse ano na tua vida? Sumiu glória, né? Não teve um aleluia agora. Está doendo aí? Porque Deus está mexendo contigo. Deus quer te despertar para o Espírito. Deus quer te levantar para viver a vida abundante em Cristo. Só tem essa vida, gente. Tu acha que vai ter outra vida? A vida está passando. Esse ano eu vou fazer 50 já. Me converti com 16. E olha que eu já fiz coisa, mas esse ano eu quero fazer mais do que eu já fiz nos 33. E quem está disposto a ir comigo? Ó, o Renê levantou a mão, não sei se ele espreguiçou, ele disse, estou comigo, pastor, vamos embora. Obrigado, me deu um alento agora. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a Bíblia diz, Paulo vai dizer que a graça do Senhor na minha vida, não eu, mas a graça me fez pregar mais que os outros, viajar mais que os outros, falar mais língua que os outros, ser mais usado por Deus, por causa da graça de Deus na minha vida. Não era a força dele, não era o intelecto dele, não era a condição que ele tinha de formação farisaica, judaica. Era o Espírito, ele entendeu que ele precisava andar e viver no Espírito. E é tão paulada que Jesus vai dizer para os caras que estavam indignados porque Jesus tinha curado o paralítico no sábado, né? Aí ele vai dizer no versículo 17, volta para nós. Já estou quase terminando a introdução. João 5,17. Volta para o texto que a gente leu do paralítico. Aí Jesus vai dizer assim, ó. João 5,17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então, se o primeiro sábado foi para Deus descansar porque ele tinha criado tudo, então o primeiro sábado foi criação. Diga comigo, primeiro sábado, criação. Agora, o último sábado é de redenção. Então, se na lei de Moisés não podia fazer nada no sábado, Jesus falou, eu sou o sábado. O sábado é uma pessoa. Você precisa aprender a descansar em mim, nas obras que eu fiz por você na cruz. Então, você vai ser salvo. Então, se Deus descansou no primeiro da criação, Jesus está dizendo, o meu Pai trabalha até agora para salvar vocês. E eu estou trabalhando também para que você seja salvo por mim. Então, não tem como tu cansar. Porque o sábado da redenção tu descansa, porque quem trabalha sou eu. Por isso é o ano da esperança, é o ano que Deus mais vai trabalhar por nós. Vai dizer, meu Deus, mas eu não sou digno do que eu estou vivendo, como é que eu estou vivendo isso tudo? Não é por causa da tua força, não é porque você é bonzinho, é porque Deus te ama e você tem a graça dele na tua vida. Diga para o teu irmão, se prepara porque esse ano Jesus vai trabalhar para caramba para você. Pastor, o senhor já está falando heresia. Eu estou te pregando Bíblia, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem trabalha? Deus. O que tu tem que colocar nele? Tua esperança. Ele é a tua esperança. Salmo 103, verso 5. Bota na NTLH. Jesus está trabalhando, mas tu também trabalha aí. Ó. Na NTLH fica melhor. Ó.
Ele, Deus, enche a minha vida com o quê? Poucas coisas boas, é isso? Com muitas coisas boas. Diga comigo, Deus enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. Está na Bíblia. Quem vai viver essa promessa aí? Amém? Em nome de Jesus. Diga comigo, a espera não vai matar a esperança. O camarada esperou 38 anos até Jesus chegar a ele. Aí quando Jesus chegou, primeira coisa é que a graça já veio. Quer ser curado? Levanta, toma o teu leito e anda. Anda no Espírito. Números 14, 24. Eu vou encerrar com dois camaradas do Antigo Testamento que tinham esperança em Deus. Josué e Caleb. Números 14, 24. Diante da terra prometida, 12 homens que espiaram a terra durante 40 dias voltaram e relataram: a terra é verdadeira. Os frutos estão aqui para mostrar que Deus não mentiu, a terra existe. Mas é o seguinte, Deus não falou que lá tinha gigante, que lá tinha muralha, que lá tinha problema. Não precisava falar, é só vocês confiar e esperar, porque quem vai fazer é Deus, não é? Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve o quê? Um outro espírito, ou seja, um espírito diferente. Não desesperado, mas cheio de esperança. Não incrédulo, duvidoso, não medroso, mas cheio de fé e de confiança em Deus. Perseverou em seguir-me, ou seja, não desistiu, não entrou na zona de conforto. Eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência possuirá. E aí, quando eles esperaram 40 anos, porque eles tiveram que passar os 40 anos junto daquela geração. Aquela geração morreu, mas Josué e Caleb permaneceram. E aí chegou a hora de entrar na terra. Caleb estava agora com 85 anos, gente. Quanto? 85. Josué 14, aqui eu encerro para a gente orar. Josué 14, do 6 ao 13. Não está anotando? Não. Não, quem está olhando, curioso? Curioso. Chegaram aos filhos de Judá, a Josué em Gilgal, e Caleb, aquele mesmo Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Nós tínhamos um espírito diferente e ele nos prometeu a terra. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia aonde? No coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Desesperaram, ou seja, se tinha alguma esperança, os caras botaram terror no coração do povo. E eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar.
Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Glória a Deus. A espera não matou a esperança de Calebe. Ele disse: eu posso estar de cabelo branco, posso estar mais lentinho, mas o meu espírito está pronto. Só me abençoe e me envia, porque eu ainda vou subir um monte, ainda vou ter que tirar gigante lá de cima para eu poder morar na terra com a minha família. Não foi um guri de 18 anos que falou isso. Foi um senhor de idade de 85 anos. Como que ele falou isso, pastor? Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Fique de pé. Eu posso discernir no meu espírito nessa manhã uma caravana de anjo que Deus deliberou do céu especificamente para o Hana nessa manhã, para nos dar ajuda, ferramentas, auxílio para aquilo que será o nosso ano 2026. Feche os teus olhos. E o próprio Espírito de Deus vai injetar em você nessa manhã a força que vem de Deus. A força que Ele deu para Sansão vai ser fichinha com a força que Ele vai te dar nessa manhã. Você vai valer muito mais do que 100 homens, muito mais do que 100 mulheres. Porque a tua saúde mental, a tua saúde emocional, a tua saúde física será completamente renovada e restaurada nessa manhã pelo Espírito de Deus. E a mesma pergunta que Jesus fez há tantos anos atrás para aquele paralítico que estava à deriva à beira de um tanque, sem ninguém para ajudá-lo a auxiliar. Essa mesma pergunta está ecoando na eternidade e está reverberando nessa manhã aqui no nosso meio. Você quer ser curado? Você quer ser salvo? Você quer ser santo? Você quer ser abençoado? Você quer ser filho e filha amada de Deus? Você quer se tornar mais do que vencedor? Você quer que aonde você for, Deus te dê vitórias? Então levanta, toma o teu leito, mesmo que seja sábado, mesmo que a religião diga você não pode, você não pode, você não pode, mas Jesus te deu a ordem: levanta e anda, vai viver a vida abundante que eu tenho para você. Coloque a mão sobre o teu coração. Ramagada rabagada laba suriande, remagara rabagadara suriande, rica labagode kodarabacaias. Espírito da vida, Espírito de Deus, Espírito da esperança, nós te invocamos nesta manhã sobre os nossos corações. Muito mais força e poder do que tu concedeu a Sansão como homem, muito mais sabedoria e destreza do que tu concedeu a Salomão, muito mais saúde que tu deu, Senhor, a tantos homens e mulheres que chegaram e ultrapassaram os 100 anos da sua vida. Tu estás revestindo a nossa vida nessa manhã, o corpo, a alma e o espírito,
de um poder, de uma força sobrenatural. Não é natural o que o Espírito está concedendo a você nessa manhã. É sobrenatural. E você irá correr e não se cansará, irá caminhar e não se fatigará, irá voar com asas como águias, porque você viverá e andará no Espírito de Deus, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. O Espírito estará nos transformando à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E assim como Jesus é, nós seremos nele nesse ano de 2026. Oh, how he loves us so. He sent his Son to save us.